O Neymar saiu aos 40. Depois disso, o Santos faz 2 gols. Assim, melhor sem ele? Não. Não. A gente tava né? vendo sem ele. A gente tava vendo sem ele até ontem. Né? Porque ele voltou a jogar contra o Fortaleza. Tava ruim, né? Tava ruim. Com o Neymar, antes desse jogo contra o Flamengo, o aproveitamento era de 45% e sem ele de 20 e poucos por cento. Assim. Aproveitamento, ele é bem melhor. O Neymar jogou bem. Apesar de ter jogado andando, ele jogou bem. Assim, tudo de bom que passou pelo Santos, passou por ele. Ele foi o jogador do Santos que mais tocou a bola, inclusive. E ele era o jogador mais avançado. Normalmente, o jogador mais avançado toca pouco na bola. Quem toca muito na bola é zagueiro e lateral, não é atacante. A questão toda e que precisa girar em torno do Neymar é a postura. Não só na substituição, que é horrorosa, de questionar o técnico, de não ficar até o final, de sair, que é básica. A gente falou do Vini Júnior, né, há poucas semanas contra o Barcelona, que é mais ou menos parecido. Mas é a postura durante o jogo também. A sensação de que dá de que eles não são bons o bastante pra mim é horrível. Primeiro, é verdade, eles não são bons o bastante pro Neymar. O Neymar é bem melhor. Os caras do Santos não entendem o jogo do Neymar. Total. Ele passa pra alguém só fazer uma parede e devolver pra ele, o cara domina pro outro lado, o cara domina e quer dar uma volta em torno dele mesmo, assim. Os caras, É agoniante. Os caras não entendem o jogo do Neymar. É bem agoniante. Então, assim, que mas, pô, quem é que entende o jogo do Neymar? Pô, os melhores jogadores do mundo que jogam a Liga dos Campeões da Europa. Então, por que ele não tá lá? Porque ninguém quis. Porque ninguém quis. O que sobrou pro Neymar são esses caras que não entendem o jogo dele. Porque pra um jogador que se lesiona, a quantidade de vezes que ele se lesiona, pra um jogador que mostrou o nível que ele mostrou nos últimos tanto tempo. Neymar, nos últimos 8 anos, não jogou 50% dos jogos. Quem é que vai apostar no jogador que tá mais tempo fora do que dentro? Então, infelizmente, Neymar, pra você, o que sobrou pra ele é ajudar o time do coração dele a sair do rebaixamento e ainda assim tá difícil. A postura é muito ruim, com o árbitro também, de se mostrar superior ao árbitro, de poder gritar na cara do árbitro como ele fez hoje, mas com os próprios companheiros, assim. Se eu tô jogando com o Neymar, eu sentiria medo de errar e ver um cara do tamanho dele, que tudo que ele é feito é olhado com lupa, quase que humilhando os companheiros dele com a postura dele dentro de campo. Tem muitas coisas, assim, do Neymar. Eu acho que, por exemplo, Robinho Júnior e Roleiser são caras que poderiam entender melhor o que o Neymar, como o Neymar joga, do que os caras que estavam em campo. E acho que passa muito por isso a melhora do time do Santos também, quando os dois entram, tem mais bola no chão e tal. E aí a substituição do Neymar, ela fazia total sentido naquele momento, porque era basicamente descansar o Neymar pro próximo jogo, porque aquilo era um jogo perdido. Podia ter saído antes, inclusive. E aí eu acho que tem vários pontos dessa parada do Neymar, que beleza, eu também me irritaria muito se as coisas acontecem dentro do campo. Acho que o Neymar se irrita e isso fica muito claro. A parada do não tá nem aí pro Santos ou pra situação do Santos, acho que já foi por água abaixo, porque a gente vê como é que ele fica dentro de campo. Eu acho que tem um negócio que o tamanho que ele tem, ele poderia usar isso a seu favor melhor com os caras que estão ao seu redor. Então, por exemplo, acho que é muito melhor ele bater uma palminha, mesmo que seja mentirosa, ao Guilherme nas milhões de decisões tomadas erradas, do que reclamar e bater o braço. Eu acho que o movimento ou o comportamento dele dentro do campo vai ajudar muito mais os caras se ele tentar de alguma maneira, mesmo que seja mentirosa, mas como um líder, de apoiar ou de falar com os caras de uma outra maneira que não seja reclamando, por mais irritado que ele esteja. Porque isso vai usar ao seu favor. Assim, tem vários caras que você xinga e o cara melhora. Geralmente os melhores. Quando você tem caras que não tem tanta capacidade técnica, se você motiva o cara, ou se o cara tá confiante, em 99% das vezes, ele vai te ajudar mais do que se você ficar só reclamando. Porque o cara já não tem essa qualidade. Se ele não tiver o mental também, ou a confiança, isso vai minar muito mais o jogo dele. Então, as várias vezes que ele bate o braço, em 99% das vezes, ele tem razão de estar irritado, porque os caras não conseguem entender o jogo dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem outro tipo de comportamento, do incentivo, do trazer os caras pra ele, do tipo, irmão, faz o seguinte, tem outro cara do outro lado do campo e tem eu aqui. Pelo amor de Deus, toca a bola pra mim, que eu vou conseguir fazer algo melhor. É muito melhor do que ele bater o braço quando o cara tocar a bola pro outro cara, por exemplo. Então, esse tipo de coisa dentro de campo, e a gente até conversou na redação, são coisas que incomodam os jogadores. Vários caras já falaram que bater braço, reclamar, porque você expõe muito o cara para quem tá em volta, pra transmissão, pros torcedores que estão assistindo o jogo, como se a culpa fosse do cara. Enfim, muitas vezes pode até ser, mas ele como um líder podia ter uma postura diferente. Eu nem
acho que seja um problema o Neymar falar, pô, por que você me tirou? Se ele fosse um jogador normal. A partir do momento que ele é o Neymar, ele joga o técnico contra os caras que estão assistindo, contra a sua própria torcida. Então, não acho que seja legal. Abandonar o time e ir pro vestiário, eu acho patético. E outra De coisa, qualquer jogador. E ele ainda dá azar. De qualquer jogador. E ele ainda dá azar dos 2 gols. É azar. É na sequência. Um gol é com 30 segundos que ele saiu. Qualquer jogador que vá pro vestiário enquanto o time dele esteja jogando, jogador, técnico, como já aconteceu, eu acho patético, mano. Porque o cara pula do barco. É feio. O Neymar, ele me passa a sensação de que em alguns momentos a postura que é completamente contrária à postura de um capitão, que é o Neymar, ele, nesse Santos, ele fala, e ele falou isso no intervalo, que é, dá a bola em mim que eu vou ganhar o jogo. Não é, nós vamos ganhar o jogo. É sutil, é simples, e tudo bem, eu acho que é o Neymar que vai ganhar o jogo mesmo, tá? Eu acho que é o Neymar, que é a bola do Neymar que vai ganhar o jogo pro Santos. Mas um líder, o capitão... E quando o Neymar volta pro Santos, a gente tava lá, não sei se o Tainá tava, mas eu tava lá no dia do evento, que retorna o Neymar. Não tava voltando um jogador, tava voltando uma entidade, cara. Tava voltando uma entidade. E o Neymar precisa saber que no momento do Santos, ele é uma entidade do Santos. E ele não se porta como uma entidade do Santos. Ele hoje, o jogo inteiro é braço aberto, é tapa na coxa. Toda vez que alguém erra um lance. Ele não foi um líder hoje no Maracanã. Hoje, o que o Neymar foi no Maracanã foi um jogador que pensou só nele. Hoje ele deu soco no ar pra reclamar com o técnico, deu soco no ar pra reclamar de companheiro, ele deu tapa na perna quando alguém errou um passe, ele hoje jogou pra ele. Hoje o Neymar fez um jogo pra ele, não fez um jogo pro Santos. E eu acho que isso é a última coisa que o torcedor do Santos quer. Pega, e aí, eu não sou santista, mas pega os comentários de vários santistas nas redes sociais. Tô decepcionado com o Neymar, eu tô decepcionado com o Neymar. Por que é isso? Por que tá decepcionado com o Neymar? É pela questão física? Nem acho. Porque todo mundo já esperava que o corpo do Neymar não é confiável assim pra estar em campo toda hora. Eu acho que é por postura. É postura como ele sai substituído e vai pro vestiário. É o Santos depois, os moleques entrarem comendo grama, dando carrinho de cabeça e o Santos fazer 2 gols ali. O Neymar, ele precisa entender. E aí eu não vou nem entrar em seleção brasileira também, nem vou entrar em Copa do Mundo, que é outro cenário. Mas no quesito do Santos, ele precisa entender que ele representa mais do que um jogador. Ele não é mais do que um jogador. Ele é muito mais. Ele é mais do que um capitão, ele é mais do que um camisa 10, ele é uma entidade do Santos. E ele não se porta como uma entidade do Santos. E hoje, ele não se portou como uma entidade do Santos, de um time que está na zona de rebaixamento, que está muito mais perto de cair do que o Neymar jogar uma Copa do Mundo. Eu só discordo que eu acho que hoje ele se portou como uma entidade, acima dos outros, diferente dos outros. Correto. Que pode sair a hora que quiser, que pode reclamar o tanto que quiser, do jeito que quiser, passar por cima da hierarquia que quiser. Então, assim, hoje ele se comportou como uma entidade, não como um membro de um grupo de 25 caras que querem fazer o Santos sair do rebaixamento. Eu acho que ele quer. Acho que o Neymar quer que o Santos Ele não não caia. quer cair. Óbvio que ele não quer cair. Eu acho que ele quer que o Santos não caia, mas ele quer mais ainda que ele salve. Sabe, assim, eu tenho a sensação de que tem que ser ele que vai salvar o Santos e não que os caras possam se salvar ali todos juntos. Porque dá uma... Não sei se passa na cabeça dele, só futebolisticamente, de que se não foi, eu não vai ser ninguém aqui. Então, pelo amor de Deus, pode concentrar tudo em mim. Talvez até seja isso. Mas a postura dele de reclamação, de frustração toda hora e de falta de respeitar a hierarquia e os companheiros, eu não sei dentro do vestiário se os caras estão muito felizes que o Neymar voltou, porque, repito, me parece que os caras jogam com medo. Não, e o campo não tá mostrando isso. O Neymar não está... O Santos caiu em 23, correto? Correto. Voltou em 24. Onde que tá o Santos de novo? O Santos tá na zona de rebaixamento de novo. A chegada do Neymar... E aí você pode falar da questão física, você pode falar de um monte de coisa. Claro que a gente pode falar de um monte de coisa. Mas o Neymar não mudou o patamar do Santos. O último campeonato brasileiro do Santos é esse aí. De briga contra o rebaixamento, no caso rebaixado. Pode ser que a mudança de patamar do Neymar no Santos seja o Santos não cair. Mas neste momento, o Neymar não alterou o patamar do Santos do último campeonato brasileiro da Série A que jogou, que é briga contra o rebaixamento. Isso diz muito sobre o Neymar, mas muita coisa mesmo. Olha, só tem uns números aqui do Neymar que eu peguei antes do jogo de hoje. Ele era o segundo jogador do Santos que mais finalizava por jogo, 18º do campeonato. Isso por jogo, então não é números absolutos, né? Porque ele jogou 15 jogos, teve os caras que jogou 33 jogos. Não, comparando por jogo. É o segundo do Santos que mais dribla, só o 42º do campeonato, dribles por jogo. É o cara do Santos que mais finaliza certo, é o cara do Santos que mais perde chances, e é o 7º do campeonato que mais perde chances. É o primeiro do Santos em passes decisivos e o 7º do campeonato.
É o primeiro do Santos que mais perde a bola também, porque é o que mais arrisca, o 7º do campeonato. E o cara do Santos que mais passa bem a bola no último terço e o 13º do campeonato. Se a gente for pegar os números dele com o resto de jogadores do Campeonato Brasileiro, ele não é top 5 em nada do Campeonato Brasileiro. Nada. Ele é um jogador que é importante para o Santos. Você vai ver ele é primeiro e segundo de tudo do Santos. Mas se for comparar com outros jogadores importantes do campeonato, ele não vai para o top 5 e está no top 10 em alguns quesitos. O impacto dele no Santos é pequeno, ele tem 3 gols, nenhuma assistência no Campeonato Brasileiro até aqui. Então, assim, o time vai melhor com o Neymar do que sem Neymar, não tem nenhuma dúvida disso. Mas também não é que quando o Neymar tá, é garantia de que esse cara vai carregar o time. Não carregou hora nenhuma. Eu acho que assim, só pra falar um pouquinho do jogo, né, em si, do Neymar, não acho que fez um jogo ruim. Acho que o segundo tempo ele ficou completamente encaixotado ali pela defesa do Flamengo, praticamente não pegou na bola, e era normal que o rendimento dele caísse, até pela questão física também. O primeiro tempo dele eu achei bom, assim, acho que as coisas aconteceram no Santos, passaram muito pelo pé dele. E eu acho que seria interessante se os caras ao lado também entendessem isso. Do mesmo jeito que eu acho que o Neymar tem que entender esse papel dele como líder e postura, de trazer os caras pra ele, eu acho que seria legal se lá dentro os caras fossem claros num sentido de, gente, a bola também tem que passar pelo Neymar. Vamos olhar para o que o campo fala, ou como foi o jogo contra o Flamengo, e reparar nas movimentações dele para que ele seja mais participativo dentro do jogo, porque acho que isso tem mais a agregar para o nosso time do que se a bola não passar por ele. Então, muitas vezes ele reclamou com o Guilherme, com o Barreal, em tabela curta ali de não ter recebido bola de volta, ou até mesmo em contra-ataque de ter virado um jogo para o outro lado da onde ele estava. Eu acho que isso também é uma questão. E ele foi o jogador que mais recebeu bola do Santos. Então. Mas assim, os caras não conseguem. Eles. É isso. muito abaixo, de fato. Eles não conseguem perceber. Aí eu acho que eu tenho só 2 pontos, assim, do que você tava falando. De fato, o Neymar, acho que o Wallace falou antes sobre não desequilibrar, né? O Santos tá no mesmo lugar, no fim das contas, do que estaria provavelmente sem o Neymar. E você trouxe alguns números aí dele também. Eu só acho difícil, assim, fazer uma análise individual, justamente por esse contexto, de não ter tido muita sequência e acho que por responsabilidade também dele, este é um ponto que é fato, né? Mas ele também não tem um entorno que colabora muito para que ele consiga fazer coisas melhores. Então, só para trazer esse ponto. E em relação a ser líder em instituição, provavelmente essa seja a grande dificuldade de você dar importância para alguém e esse alguém saber lidar com essa importância. Claramente, e você ouve as entrevistas, você ouve de jogador que decidiu ir pro Santos porque o Neymar tá no Santos, você ouve os jogadores da seleção brasileira com carreiras vencedoras, que venceram Liga dos Campeões, cara que venceu FIFA The Best, caras que têm o Neymar como ídolo. E aí quando você vê caras que também são pica da bola, te tendo como ídolo, isso te eleva num patamar que você tem que estar com a cabeça muito boa para ser um líder e não virar uma instituição que tudo pode e que tudo faz. E no fim, a sensação que eu tenho é essa, é que, quem sabe, esse equilíbrio, essa balança não esteja exatamente equilibrada, assim. E aí, eu sou líder, mas as pessoas me acham tão que eu acabo achando que posso fazer o que eu quiser. Então, e aí é um problema. As e isso pessoas em muitos lugares da vida, né? Trabalharam com o Neymar, a galera gosta dele, né? Muito. Assim, inclusive os caras da seleção. Muito. E eu acho que pra ele se inspirar, assim, de contexto e tal, eu acho que a Eurocopa de Portugal lá, que o Cristiano Ronaldo também, em algumas vezes, não conseguiu ajudar, porque teve machucado, não teve na final, mas que foi um líder que sempre teve ali. Eu acho que é basicamente isso, mano. Ele tem que, em vez de reclamar dos caras, motivar os caras, independente da merda que os caras façam, pra trazer os caras pra ele, assim, pros caras. É melhor um cara ruim confiante do que um cara ruim sem confiança. Sim.